A origem da língua portuguesa. A língua portuguesa tem origem no latim vulgar, idioma falado no Império Romano. No século III a.C., Roma, em expansão territorial, conquista a Península Ibérica, região do Portugal e Espanha nos dias de hoje. Com isso, a língua latina entra em contato com várias outras línguas e dialetos diversos, falados na região. Naquela época, sofrendo muitas modificações até formar a língua portuguesa, no século XV, a expansão do português pelo mundo acontece por causa das grandes navegações e da colonização portuguesa. Nesse período, os colonizadores portugueses chegaram a vários continentes e o idioma era imposto aos povos dominados. A língua portuguesa está presente em diversos países e é adotado como uma língua oficial em Portugal e Angola. Apesar de apresentar pronúncias diferentes, vocábulos próprios e algumas modificações gramaticais, mantém uma unidade linguística e gramatical nos países em que é a língua oficial e nas demais regiões do mundo em que se faz presente. Origem da língua portuguesa. A língua portuguesa originou-se no latim, idioma falado pelos povos romanos que viviam na Península Itálica, atual região da Itália. O latim era a língua oficial do Império Romano. Existiam duas variantes da língua latina. Latim clássico, usado pela camada mais alta do Império Romano e pelo clero, escritores e poetas, e utilizado na produção escrita e no ensino escolar. Latim vulgar, falado pela população em geral, soldados, comerciantes romanos, artesãos, agricultores, etc. Com a expansão do Império Romano, no século III a.C., a língua latina sobrepôs-se às demais línguas existentes na região da Península Ibérica. A variante latina, imposta aos povos dominados e às regiões conquistas, foi o latim vulgar, a língua falada pelos soldados e colonos romanos que ali chegavam. A Península Ibérica também foi ocupada por povos celtas, ibérios, fenícios, gregos, bárbaros e germânicos. Desse contato entre o latim vulgar e as línguas dos diversos povos da região ibérica, formaram-se as línguas românicas, português, espanhol e francês. Península Ibérica foi invadida pelos povos árabes. Entretanto, a presença da língua árabe como língua oficial não suprimiu a língua latina, já modificada pelos povos que ali viviam na região ibérica. Contudo, não se pode negar a influência cultural e literária dos povos árabes na constituição do galego português. História da língua portuguesa. A formação da língua portuguesa está resumida em 5 períodos linguísticos. Pré-românico. A língua latina, idioma românico, é levado da península pelos soldados romanos para a Península Ibérica. Entra em contato com as diversas línguas locais. Românico. O contato entre o latim vulgar e as línguas dos diversos povos da região ibérica formam-se as línguas românicas: português, espanhol, francês, italiano, catalão e romeno. Galego-português, idioma que se desenvolveu a partir da transformação e modificação que o latim sofreu na região da Galiza, no nordeste da Espanha e nas regiões de Portugal. Português, língua derivada do latim vulgar e com as influências linguísticas dos povos árabes, bárbaros, entre outros. Divide-se em português arcário, português clássico e português moderno, e o português contemporâneo. Expansão da língua portuguesa. A expansão da língua portuguesa pelo mundo inicia no século XV com as grandes expedições marítimas e com os processos de colonização para a expansão territorial portuguesa. Portugal impôs o português às línguas locais. Dessa forma, a língua portuguesa sobrepôs as línguas indígenas no Brasil. Em cada um desses lugares, a língua portuguesa sofreu transformações, incorporando vocabulários nativos, passando por modificações gramaticais e adotando pronúncia própria. Língua portuguesa no Brasil. Ao longo do processo de colonização no Brasil, o português foi imposto por meio da catequização dos índios pelos jesuítas. A catequização jesuíta fez a língua portuguesa sobrepor-se a várias línguas indígenas, resultando com a supressão de diversas línguas locais.
Ainda assim, as línguas indígenas influenciaram fortemente a língua portuguesa falada no Brasil. Com a chegada dos povos africanos escravizados pelos portugueses no Brasil, as línguas africanas influenciaram e ampliaram o vocabulário português, com palavras como cafuné, acariciar, coçar a cabeça, do quimbundo, dengo, manhã, do bantu, entre outras. Preocupados com a diversidade linguística exigente no Brasil, os portugueses proibiram as línguas gerais faladas no Brasil, colônia, como língua de contato, impondo-se definitivamente a língua portuguesa como a única língua oficial do Brasil. No início do século XX, com o processo imigratório de diversos povos para o Brasil, fez com que o contato entre indígenas, africanos e imigrantes das regiões diversas do mundo, principalmente da Europa, ocasionasse uma grande diversidade linguística na língua portuguesa falada no Brasil, contribuindo para a formação identitária do português brasileiro. A poesia se retrata da história do Brasil em metáforas, como quando Olavo menciona a ouro do Brasil e as minas. Também podemos notar a diferença entre o português de Portugal e o português brasileiro presente nesse poema.